Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um grupo de estudos do... Ai, gente, vamos começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudos de Direitos Sistêmicos. E nós vamos dar continuidade hoje à leitura do livro Conflito e Paz, do Bert Hellinger. Temos como leitora hoje a Giovana. Hoje nós estamos sem os nossos orientadores, então faremos um encontro de todos colaborando. E lembrando que esses encontros eles ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E também lembrando que hoje vai ser o nosso último encontro de 2023 e nós retomamos em 20 de fevereiro de 2024, após o Carnaval. Também nós temos o grupo no Facebook, que é o grupo Direito Sistêmico, grupo de estudos, caso alguém queira acompanhar as postagens, então é só entrar no grupo. E, então, eu já vou passar para a leitora, né? Acho que alguém quer fazer algum comentário? Gilena, você quer falar sobre o movimento? Então, tá bom. Então, vamos... Giovana, pode começar, por favor. Exemplo, menino agitado. Seu avô pertencia à Polícia Especial Nazista, de um curso em Karlsruhe, Alemanha, 2004. Pedagoga. Cuido de um menino de 11 anos. Ele é hiperativo. Tem síndrome de deficiência de atenção e toma Ritalin desde os 4 anos de idade. Hellinger. Não quero saber muita coisa do menino. O problema jamais está na criança. Eu olho noutra direção. O que se passa com os pais da criança? Pedagoga. Seu pai sofre de esclerose múltipla. O avô esteve na SS e ainda vive. Hellinger escolhe um representante para o pai e deixa que ele se posicione. O representante permanece absolutamente imóvel. Hellinger para o grupo. Ela disse que o menino é hiperativo. Ao mesmo tempo, estamos vendo que seu pai é totalmente imóvel. Não é estranho? Para a pedagoga. O que quer dizer isso? Pode significar que o menino se mexe pelo pai. Faz sentido para você? Pedagoga. Faz. Hellinger. O que aconteceria se o pai se movesse? Vi que você tem uma ideia, mas não se atreve a dizê-la. Pedagoga. Talvez ele tivesse um colapso. Hellinger. Talvez ele tenha medo de se tornar um assassino. Sua imobilidade é uma defesa contra impulsos assassinos. Ok, já temos uma ideia da origem da agitação do menino. Depois de um momento, Hellinger escolhe um representante para o avô e coloca-o de frente para o pai. O avô olha para o alto. Seu filho vira a cabeça para baixo, para o lado. Hellinger. O pai do menino não olha para o próprio pai. É perigoso para ele, é o que pensa. Para onde olha o avô do menino? Ou, mais exatamente, o que está evitando olhar? Para a pedagoga. Se ele pertenceu à SS, sabemos mais ou menos o que ele não quer olhar. Pedagoga. O avô esteve numa prisão na Rússia e conseguiu fugir. Então foi para a Austrália. Hellinger, isso nos desvia. Informações em excesso distraem. Hellinger escolhe 4 representantes para possíveis vítimas do avô e faz com que se deitem de costas no chão. O pai do menino desvia o olhar ainda mais para o lado. O avô continua a olhar para cima. Hellinger. O pai do menino também evita olhar para as vítimas. Se algum dos dois se mover, a situação fica séria. Agora, vou introduzir o menino. Hellinger escolhe um representante para o menino hiperativo e o coloca em cena. O pai volta a olhar para ele. O menino se move, muito inquieto. Hellinger para o grupo. Agora o menino ficou inquieto. Para o menino, depois de um tempo, diga ao seu avô: Querido vovô,
e olhe para ele enquanto disser isso. O menino se vira e quer fugir. Hellinger o detém e traz de volta. Hellinger, volte aqui e diga a ele, querido vovô. Menino, querido vovô. Ele começa a ofegar. Hellinger, eu te amo. Menino, respira com dificuldade e então diz bem baixinho, eu te amo. Hellinger, eu te amo. Menino, eu te amo. Ele mexe no pescoço com a mão direita. Hellinger, diga como eu. Eu te amo. Menino, eu te amo. Eu te amo. Hellinger, isso mesmo. Agora aproxime-se dele. O menino caminha bem devagar e hesitante até seu avô. Ele pega o avô pelo braço e vira-se e olha para as vítimas no chão. O avô enlaça com o braço, evitando olhar para as vítimas. O pai do menino se vira para as vítimas e as contempla. Hellinger, agora seu pai já pode olhar para as vítimas. Para o pai, depois de algum tempo. Siga o seu movimento. O pai do menino se deita junto com as vítimas. Hellinger, precisamente. O movimento é esse mesmo. Para o grupo, algum tempo depois. Agora preciso intervir para que haja progresso. O avô se afasta, isso impede a solução. Há um limite aqui que ele não ultrapassa. Hellinger afasta o avô do menino, levando-o para perto das vítimas. O pai do menino, que jazia com as vítimas, vira imediatamente a cabeça para longe do avô, que agora dirige o olhar para as vítimas e as contempla. Hellinger para o pai do menino. Olhe para seu pai. O pai agora olha para o avô. O menino ainda está muito inquieto. Depois de algum tempo, o avô se ajoelha. O menino fica cada vez mais inquieto. Hellinger para o pai do menino. Diga a seu pai, querido papai. Pai, querido papai. Depois de um certo tempo, o avô se levanta e se aproxima do filho. Hellinger para o menino. Agora vire-se. Simplesmente vire-se. O menino se vira e dá um passo adiante. Ao mesmo tempo, o avô se ajoelha e segura o seu filho. Ambos se olham. Hellinger, algum tempo depois, para o pai do menino. Diga a seu pai, estou deitado aqui por você. Pai, estou deitado aqui por você. O avô se endireita um pouco, estando ainda ajoelhado, e olha para as vítimas. Hellinger, somente agora o avô olha para as vítimas. O avô se arrasta em direção às vítimas. Hellinger para o pai do menino. Agora levante-se e aproxime-se de seu filho. Ele caminha lentamente até seu filho, constantemente voltando o olhar para trás, na direção das vítimas e de seu pai. Mesmo quando se posta ao lado de seu filho, ainda olha para trás. O avô se deita junto às vítimas. Somente agora, o pai abraça com carinho seu filho, que soluça. Assim ficam por longo tempo. O avô olha para eles por um momento e depois fecha os olhos. Depois de algum tempo, o filho se endireita nos braços do pai. Hellinger para o pai. Diga a seu filho, eu seguro você. Pai, eu seguro você. Pai e o filho se encaram. Hellinger, agora eu seguro você. Pai, agora eu seguro você. O menino balança a cabeça afirmativamente para o pai e diz, menino, isso é bom. Eles trocam sorrisos. Hellinger, creio que agora conseguimos. Para os representantes, agradeço a todos. Continua? Sobre o procedimento. Hellinger para o grupo. Agora vou explicar em detalhe o que aconteceu aqui. Esse procedimento é talvez pouco usual para alguns de vocês.
Para a pedagoga. Como está você? Pedagoga. Bem. Hellinger. Agora o menino tem uma chance. Você sabe o que fazer? Vou lhe dizer. Chame o pai dele e conte-lhe o que se passou aqui, sem comentar nada. Simplesmente conte. Não responda a perguntas. Apenas conte. E depois o despeça. Não conte nada ao menino. Apenas repare o que vai acontecer com ele. Para o grupo. Vou esclarecer o procedimento. Em vez de colocar toda a família, começo com a pessoa mais importante, a que possui a chave para o menino. Quem a possui é principalmente o pai, mas ele não pode mover-se, como podemos ver. Quando coloco uma pessoa numa constelação, ela entra imediatamente em conexão com o campo da família. Ela mostra o que é importante para a pedagoga. Nenhuma outra informação que você desse sobre o pai nos teria ajudado. Como vimos, ele não conseguia mover-se. Esse foi o fato decisivo que sugeria que a sua imobilidade estava associada ao avô. Assim, coloquei-o diante do avô. Para o representante do avô. Aliás, você o representou magnificamente. Para o grupo. Ele não se deixou influenciar por nada. Seguiu precisamente os movimentos da alma. É ruim quando o representante se comporta como um terapeuta, querendo reparar as coisas para o representado. Não, ele esteve totalmente presente e por isso pude confiar nele. Ficou claro? Também como esse processo é lento e como nada se consegue com soluções fáceis. Então, coloquei o avô diante de seu filho, que imediatamente desviou o olhar. Não queria olhar para o seu pai. Esse movimento deixou claro que havia algo ruim. Não precisávamos saber mais a respeito. O avô olhava para o alto, desviando o olhar de alguma coisa, evitando olhar para o chão. Isso sugeria a existência de vítimas. De que tipo? Não precisamos investigar. Podem ter sido inimigos, podem ter sido também civis. Isso não importa aqui. Apenas estava claro que o avô deixou de enfrentar alguma coisa. Ter pertencido à Brigada SS significa ter sido um perpetrador, nem sempre no mau sentido. Muitos deles não foram criminosos, mas combateram. E nisso houve mortos, muitos mortos. Para a pedagoga. O fato de ter imigrado para a Austrália mostra que ele já não encontrava lugar aqui. Por consequente, não foi um simples soldado. Teve alguma outra intenção. Para o grupo. Este foi o passo seguinte, representar as vítimas. Escolhi representantes e mandei deitarem no chão. O pai continuou a desviar o olhar. Tudo para não olhar para as vítimas. Tudo para não olhar para lá. Então chegou a hora do filho. Logo pude verificar a razão pela qual ele é tão inquieto. Ele sentia interromper em si o que havia reprimido. Para a pedagoga. Ele assume isso pela família. Por isso, é um bom filho. É um filho amoroso. Precisa carregar algo pelos que não se movem. Então, fiz algo decisivo. O menino queria fugir. Sua inquietação é, no fundo, um movimento de fuga. Fiz com que ele encarasse o avô e lhe dissesse, querido vovô. Ele não conseguia dizer isso, demorou muito. Então, levei-o a dizer, eu te amo. E em oposição a outros, eu te amo. O que significa isso? A outra moral. Um assassino não pode mover-se nem mudar enquanto não for amado. Esse é aqui o fator revolucionário. Somente o amor coloca algo em movimento. Para o representante do avô, você se emocionou quando eu lhe disse isso? Podemos ver. Para o representante do filho, então mandei que você se aproximasse dele. Para você foi muito difícil chegar perto dele, muito difícil.
mas você recebia a força do avô. Para o grupo. Aqui, a moral tradicional cai por terra. Quando alguém diz, por exemplo, esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem cadeia, ele próprio se torna um perpetrador. Quem os rejeita tem os mesmos sentimentos assassinos que lhes atribui. Enquanto encontrarmos essa distinção moral entre bons e maus, não poderemos ajudar. É preciso reconhecer que um perpetrador também é um ser humano como nós. É opinião geral que os perpetradores nazistas foram pessoalmente responsáveis por seus atos. Julga-se que eles eram totalmente livres para decidirem, e por essa razão, seus crimes lhe devem ser pessoalmente imputados. Isso eles não aceitam, pois realmente não é verdade. Eles foram possuídos por um movimento poderoso, como o foram os alemães daquele tempo, não apenas do Partido Nazista ou da SS. Todo o povo foi empolgado por um movimento poderoso contra os indivíduos em sua maioria. Não tinham como se defender. Só puderam defender os que tinham apoio em outro lugar, os outros não. Giovana quer descansar um pouquinho para a gente trocar ideia aqui? Pode ser? Bom, pessoal, o que que eu posso compartilhar com vocês, né? Me chama bastante atenção esse trecho que Hellinger fala, esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem cadeia. E ele próprio se torna um perpetrador. Então, acho interessante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente julga, quando a gente coloca um peso sobre qualquer tipo de experiência, mesmo que a gente esteja colocando esse tipo de julgamento sobre um perpetrador, a gente também está se tornando também um perpetrador, porque a gente também está perpetrando naquela pessoa uma experiência, uma vivência, uma etiqueta sobre aquilo que a pessoa está trazendo. E, e para mim, eu penso que ninguém é livre para tomar essas decisões. É verdade que a gente toma muitas decisões, escolhe muitos caminhos com aquilo que está dentro da gente. E se a gente olhar um pouquinho mais atentamente para essa história do nazismo, dos alemães, a gente vai ver que o povo alemão vivenciava uma época de muita hiperinflação, de fome, desemprego, pagava-se um preço altíssimo pela, pela perda da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, ele trouxe para a Alemanha pesadas compensações de guerra. Então, o que é que moveu aquele povo para algo tão difícil? Essas próprias vivências que eles tinham, que eles já estavam experimentando. Então, penso que se a violência, se a fome, se tudo aquilo que eles levaram para os judeus, eles já vivenciavam, já experienciavam nas suas próprias vidas, não, não foi tão impossível assim levar um movimento tão difícil, porque eles já tinham todas essas experiências difíceis dentro deles. Aí surge uma pessoa, um líder, né, que manipula massas, como foi o Hitler, que levava as pessoas para esse movimento. Eu penso assim que tornou muito fácil para qualquer líder que tivesse um pouco de oratória, como tinha o Hitler, ele tinha uma oratória muito boa para mover todo esse povo, porque eles já passavam vivências, experiências muito difíceis naquela época e que vinham ali do final da Primeira Guerra Mundial, através do Tratado de Versalhes. Então, o que a gente tem que pensar também, a gente olhar, pegando esse trecho que o Bert trouxe para a gente, o próprio Tratado de Versalhes também não impôs para o povo alemão um julgamento quando impôs essas pesadas compensações de guerra.
pagar essas perdas, a perda da Primeira Guerra Mundial, pagar em dinheiro, em espécie, ali eles não estavam sendo julgados também. Então, eu acho que assim, quando a gente julga, quando a gente exclui, quando a gente condena, a gente, de uma certa forma, a gente está recriando o mesmo movimento. A gente está recriando aquilo que a gente já experienciou. A gente perpetua o movimento. E eu acho que, em vez do Tratado de Versalhes, por exemplo, trazer paz, ele proporcionou novos perpetradores que deviam pagar, né, com a seu próprio custo, a, tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Dilena? Então, é tão engraçado que está tudo conectado, né? Eu acabei de grifar esse parágrafo aqui para eu passar para um grupinho. Que aconteceu o seguinte: ontem a gente teve uma reunião do Sou da Constelação e uma das pessoas falou: olha, eu descobri que na Wikipédia o pessoal que está contra as constelações vai lá e coloca coisa negativa. O pessoal a favor vai e coloca coisa positiva. E fica desse jeito. Vai, põe, apaga, põe, apaga. Eu levantei a mão e falei, gente, é o seguinte, acabei de abrir um grupo, quero saber quem gostaria de entrar nesse grupo para a gente colocar. E lá a gente se reveza todo dia, vai lá e olha, colocaram negativo, a gente vai e põe positivo, né? Mas as pessoas estão assim meio com medo e começaram a mandar um monte de mensagem de áudio de não sei quem, não sei da onde, que já experimentou, que não dá certo. Falei, gente, vamos fazer assim, vamos colocá-los todos no nosso coração. E daí eu lembro que no Amor do Espírito tem uma coisa mais ou menos sobre isso. Eu ia procurar lá. Aí eu falei, agora eu vou colocar isso daqui para o pessoal lá no grupo, para incentivar, porque são pessoas que não são tão experientes em constelação, mas são pessoas já formadas em constelação. Aliás, se alguém quiser entrar para fazer parte disso, a gente vai se revezar, acho que são 8 ou 9. Cada dia um vai ficar encarregado de ir lá na Wikipedia e colocar o positivo, a explicação mais plausível, né? E dizer o que acontece, porque se alguém procura na Wikipedia o que é constelação, só tem porcaria, só tem coisa negativa falando que não presta. Aí vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse texto me inspirou assim, muito, eu vou colocar ele para as meninas agora. Eu ia escrever, antes de entrar na reunião, eu ia escrever para as meninas, eu vou procurar um texto do Bert Hellinger para falar para vocês. Pronto, acabei de achar. Incrível, né? Muito legal, fiquei muito feliz da gente estar aqui hoje lendo esse livro e ter surgido essa ideia que vai ajudar na nossa positividade. E eu vivo falando lá nos grupos que eu estou, né? E se a gente não colocar o inimigo dentro do coração da gente, a gente não vai conseguir vencer isso, né? E é uma batalha que é meio a gente está brigando contra o invisível. Vocês viram a nota de resposta dos psicólogos, que tem 75 páginas? Eu também não li tudo, tem muita coisa. Eles pegaram cada item que foi colocado lá e escreveram uma explicação plausível do que é a constelação, explicando tudo isso. Mas só que ninguém sabe quem que colocou o quê, quem que disse que algum juiz ou alguém do Tribunal de Justiça mandou a pessoa pedir perdão para o pai que estuprou a criança. Quem foi que disse? Ninguém sabe, né? E aí a gente está lutando, está assim, dando umas respostas, não sabemos a quem. Então, eu acho que mesmo que se não sabe a quem, a gente precisa colocar essas pessoas no nosso coração e para tentar equilibrar a balança, né? É isso. Gratidão. Helena? Olha, você falou do Wikipedia, né? E, na verdade, assim, ali não é uma fonte confiável, né? Então,
Isso reforça esse grupo de estudo, que eu acho que a gente tem que ir na fonte, a gente tem que ir em fontes confiáveis, isso para tudo, não é só para constelação. E aí também, assim, ó, se embasar, porque o que o Eurico comentou, né, que surgiu um líder, e aí esse líder, né, manipulou, a gente sai manipulado se a gente não tem informação, né? Então, assim, a gente precisa, além da união, que eu acho que esse movimento contra a constelação foi bom porque uniu o que estava separado, então isso para mim foi um ponto positivo. E aí também para a gente olhar para nós sobre a nossa responsabilidade, né? Então, eu sempre tomei cuidado nos meus posts de constelação, assim, você pegar justamente esses trechos do livro e deixar jogado lá. E aí não pôr uma legenda, ou não trazer um conteúdo um pouquinho mais parrudo, né? Porque senão fica jogado e as pessoas interpretam do jeito que querem, né? É um assunto complexo. A gente lê Bert, você vê, cada hora que você lê um livro dele, você tem uma compreensão diferente. Então, assim, gente, é sempre olhar para nós, quer dizer, qual é o meu papel, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu vejo, lá estou num monte de grupo, tem hora que eu olho e falo, não dá. E aí entra umas discussões, tipo o texto do Bert que não é do Bert. Então, assim, tá no livro, eu sempre tomei cuidado também. Às vezes eu via um texto legal, bonito do Bert, mas eu não achava em livro, eu não postava. Falei, eu não vou colocar, entendeu? E sempre tomo cuidado de colocar quem é que falou determinada frase, independente de ser constelação ou não, e eu vejo que as pessoas vão repassando. Então, esses dias acho que eu vi um post sobre a fofoca, né? Então, querendo ou não, todas essas coisinhas um disse isso, outro disse aquilo, é telefone sem fio e fofoca. Então, constelação não é isso, né? A gente não pode alimentar isso. Então, é aquela historinha do lobo lá. É o lobo, né? O bonzinho e o malzinho. Quem que vai vencer? Quem a gente alimentar. Então, assim, é o nosso papel também da gente não passar. Por exemplo, não transmitir informação que a gente vê que não é confiável, entendeu? Mas o Wikipedia, sinceramente, gente, a gente vai ficar enxugando gelo, entendeu? Então tem coisas que a gente vai ficar enxugando gelo, e aí eu acho que tem que fazer como o Bert fez lá, e ele relata na biografia dele. Se recolhe, e aí centrado, unidos, né, através de uma nota lá oficial, a gente se posicionar, entendeu? Isso é o que eu acho, tá? Posso só responder um minuto? Eu concordo com você, certo? Aliás, nessa semana, anteontem, não sei que dia, alguém foi lá, aquele texto do Bert Hellinger, que não é do Bert Hellinger, a vida lhe mostra, não sei o quê, não sei o quê. Alguém foi e fez um vídeo lindo, maravilhoso, e postou lá. Eu falei, gente, apaga isso, pelo amor de Deus, eu vou te explicar. Aí fui lá no grupo, que a gente já tinha discutido isso há 5 anos atrás, coloquei, gente, a pessoa apagou, mas ela mandou um áudio para mim, falando assim: olha, eu apaguei porque você disse que é, mas olha, o texto é muito bonito, por mim ficaria. Eu falei: se você quiser deixar, você deixa, mas eu não faço nem taxa, certo? Que ela colocou a gente como colaborador. Eu falei: não, eu não vou ficar como colaborador. Aí apagou, mas ela mandou bem uns 3 ou 4 áudios reclamando comigo que eu era muito exigente, que não sei o quê. Falei, gente, a gente precisa pensar nisso. É por isso que está em todas as fake news, por isso que saem as coisas assim. Vai lá no livro, copia do livro e coloca. Mesmo assim, ainda é perigoso de ter uma segunda interpretação, né? Agora, esse negócio da Wikipedia, eu acredito, e essas pessoas que estão comigo acreditam também, que a gente pode fazer uma pequena diferença, né? E se a gente pode fazer uma pequena diferença, vamos embora, né? Um pouquinho por dia, cada um, aí vamos ver, se der, beleza. Se não der, também valeu o esforço, a gente vai aprender um pouco mais sobre as constelações, né? É isso. Obrigada. Desculpa, Cleo. Não, que isso. Eu, né, se você levantei a mão e deixa eu complementar o que a Helena falou a respeito dessa rede de alimentar, né? Uma vez eu estava numa mesa numa tarrafa literária,
com, acho que é o Luiz Fernando Veríssimo. E daí ele estava comentando que uma vez ele recebeu um contato de um grupo de uma faculdade de letras que estavam estudando as obras dele, que gostaram muito, e convidou ele para ser paraninfo deles na formatura. E ele aceitou. Quando ele recebeu o convite, o poema que eles escolheram para fazer a capa do convite não era dele. Só que era um poema que circulava nas redes sociais como sendo dele. É que nem ele falou assim, eu não tive coragem de dizer para eles que eu não tinha escrito aquilo. Era algo bom, né? Eu não entendi porque quem escreveu não assumiu a autoria, né? Então, ele, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em pegar algo da internet, né? Aceitando aquela autoria que quem postou lá coloca, que nem sempre é real, né? Então, daí isso ele falando de uma história dele, né? Porque às vezes a gente ouve falar e a gente acha que isso não é nada, isso é mimimi, né? Mas, como assim, todas as pessoas que se tornam reconhecidas no meio acabam sendo vítimas disso, porque, tipo assim, eu escrevi alguma coisa boa. Se eu colocar que é do Fernando Pessoa, que é de não sei quem, isso vai ter uma visibilidade. Se eu coloco o meu nome, quem vai se interessar por algo que a Cleusa escreveu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Daí, voltando aqui agora no nosso livro, nessa constelação, por exemplo, né? Então, se alguém que não conhece constelação, que não conhece o Bert Hellinger, pega essa parte que ele fala para o menino, olha para o avô e diz eu te amo. O menino não quer falar, ele força a falar. Como que a pessoa que não conhece vai interpretar isso? Então, isso dá uma margem de julgamento se a gente simplesmente joga essas coisas, né? E trabalhar esse não julgamento é um trabalho nosso, assim, de tempo integral. A gente não pode vacilar, porque se a gente vacila, a gente está julgando, né? E colocar todos no coração da gente, independente da situação, também é algo que, assim, a gente tem que estar vigilante o tempo todo, porque é uma tendência nossa. O meu certo é melhor do que o seu. Então, como que... Então, então a gente tem que estar sempre nisso, né? E em relação a esses relatos de constelação, tem situações que, se você pensar e jogar sem ter uma noção do que ele está falando no total, realmente vai dar pano para manga e vai ser julgado como um péssimo, né? Como que ele faz isso? Né? Esse tipo de comentário, às vezes, a gente ouvia nos seminários que o Bert dava, entre pessoas que estavam ali que não estavam acostumadas com a conduta dele, né? Que ele era incisivo. Só que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, quem acompanhava mais tempo e quem acompanha, tem um olhar. Quem não acompanha, quem não estudou, não dá para interpretar a coisa direito, vai ter os julgamentos pessoais, né? E nós, profissionais, a gente que quer levar a obra dele para frente, né? A gente tem essa responsabilidade desse legado, a gente tem que estar o tempo todo vigilante e trabalhando essas questões do não julgamento, do olhar, do entender essas pessoas que estão aí falando contra, né? De alguma forma. Lógico que tem momento que tem que tomar essas posições que o movimento está tomando agora, que está sendo muito positivas, né? Que ele próprio fala de momentos que ele não tomou posição, mas que, se fosse agora, ele se posicionaria de outra forma, ele procuraria um advogado, ele entraria com uma defesa. Então, é o que a gente tem que fazer,
mas com muita amorosidade e sempre sem esse olhar de embate, porque se a gente entrar no embate, a gente não é digno de ser um consolador. Fala, Regina. Oi. Bom, eu estou recolhida nesse debate aí do movimento, que bom, cada um faz como achar melhor. O que eu gostaria de destacar, é, assim como você falou, Cleusa, a respeito da linguagem do Bert e dos trechos tirados de contexto, então, só o fato de tirar do contexto já pode causar muitas interpretações equivocadas. Mas, especialmente porque a linguagem do Bert era uma linguagem filosófica, aí tem pano para manga para muita confusão, né? Então, vamos pensar um pouquinho nós que estudamos as constelações. Eu gostaria de provocar vocês para que cada um possa, na medida do possível, se conectar e se possível, também se expressar. O que significa para cada um de nós quando o Bert diz: será que eles são livres? Quando alguém provoca uma grande dor em alguém, num grupo, ou nas tragédias históricas da humanidade, quando o Bert diz: essa pessoa, esse grupo, não é livre, a que o Bert se refere? Que força é essa? Na minha percepção, não são as forças que a nossa lógica e nosso discernimento podem identificar. São forças espirituais muito maiores do que nós. Elas estão presentes na nossa vida, e eu já comentei aqui num outro momento, uma questão pessoal, familiar, em que eu tive que me render que o destino de pessoas que eu amo os destinos estão sendo conduzidos por algo muito, muito maior do que eu. E o que eu posso fazer é me recolher e confiar na força de cada um. E é nisso é com isso que eu me conecto, e eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que é para vocês quando o Bert diz: aquele que fez o mal, o perpetrador, nem sempre é livre, ou em alguma medida ele não é livre. Então, ele precisa responder no nosso mundo de sociedade, ele precisa responder pelas suas escolhas, ele precisa responder pelos seus atos. Mas num outro nível, numa outra dimensão, nessa em que nós podemos realmente colocar os perpetradores no nosso coração, quando nós compreendemos e acessamos, é mais do que compreender, né? Acessamos essa sintonia de que algo maior faz com que, para um movimento da humanidade, por exemplo, alguém seja escolhido, capturado, como se queira dizer, como Hitler, para fazer um movimento. Esse movimento não vamos compreender. Não vamos compreender por que tanto mal precisa ser feito para que a humanidade faça um determinado movimento. Mas nós podemos, sim, acolher essa ideia de que existe algo maior que está conduzindo aquela pessoa, aquele grupo, para um movimento que a gente não conhece. Então, eu gostaria de saber como é que é para vocês. Eu vou começar a responder, então, a sua provocação, e depois eu vou comentar sobre o que eu queria comentar no início. Eu hoje reconheço a sombra em mim. Então, às vezes a gente pensa em violência ou em perpetrador, em coisas assim bem horrorosas, né? Mas o quantas vezes a gente causa dor nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Seja no relacionamento afetivo, de irmãos. Então, assim, hoje eu tenho uma visão de que não somos livres, que muitas vezes
a gente fica tentando, ai, não vou fazer de novo, não vou fazer de novo, que nem o Renê aquela vez contou pra gente lá de caiu no buraco, né? Então hoje eu tenho consciência disso e vejo o que eu preciso melhorar em mim, né? Então esse respondendo para você, Rê. E aí, uma outra coisa que, lendo esse texto, que eu acho importante também a gente destacar, quando ele traz essas descrições de constelação, e foi uma coisa que no final de semana com o Stefan, ele também comentou, sobre essa questão assim, que nem aquele relato, né, que são possíveis vítimas, que a pessoa às vezes olha para o chão. Então, quando a gente lê uma descrição dessa, a gente não pode levar a ferro e fogo e falar, todo mundo, todas as constelações, todos os casos de hiperatividade, é isso, entendeu? Porque eu lembro que o Stefan deu um exemplo assim, quando uma pessoa olha para o chão, nem sempre é um morto, ou nem sempre é um aborto, e, inclusive, tinha uma pessoa lá que disse que uma consteladora afirmou que ela tinha tido um aborto e ela estava desesperada porque provavelmente não era, porque ela não sentia isso, mas ela assumiu que isso era uma verdade e contou para o filho, para a família, enfim. Então, ela estava num desespero. Aí o Stefan conseguiu acalmar ela. E aí, no final, no último dia, eu vivenciei isso como representante, porque eu entrei como uma representante que só olhava para o chão. E não eram mortos, não eram mortos, né? Então, ele tinha falado isso, sei lá, um dia antes, 2 dias antes, e no último dia eu representei uma mãe lá e, assim, se fosse levar em consideração tudo que descreve nos livros, ia falar assim, tá olhando para o chão, é uma mãe, é um aborto. E não era, entendeu? Então, coisa que o Bert fazia e que o Stefan também fez assim, ele aguardava. Os representantes estavam lá se movimentando, então ele ia deixando, deixando, às vezes ele ficava lá um tempão, esperando que o movimento de repente parasse. Ele ia na pessoa perguntar o que ela estava sentindo, né? Para ele poder confirmar o que era aquele movimento. Então, quando eu vejo esses livros do Bert que tem as descrições de constelação, e principalmente quando é sintoma, né, que as pessoas, né, colocam lá, tipo um livrinho de receita, né, câncer é isso, não sei o que é isso, né. Então, me chamou a atenção de novo isso, porque esse assunto está muito fresco, que o Stefan fez questão de citar que não dá para a gente concluir que todo mundo que olha para o chão é morto. Era isso. Ronaldo, pode falar. Não, o que eu queria comentar é só o seguinte: nós temos que ter em mente que a população brasileira, no geral, ela não consegue interpretar um texto que ela lê. Primeiro que ela não gosta de ler. E mesmo, né, as pessoas não conseguem interpretar de forma correta aquilo que ela leu, né? Tem aquela historinha do aluno da faculdade que fala assim: amanhã eu vou vender bolo de chocolate, é R$ 5 o pedaço, das 7 horas às 8 horas na faculdade. Aí o meu WhatsApp é tal, daí ele começa a ver mensagem: que sabor que é o bolo? Quanto é? Que hora que você vai vender? Né? Quer dizer, ele disse tudo no texto, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente vai fazer alguma postagem de alguma coisa, é sempre bom procurar ser o mais objetivo para que as pessoas possam tentar entender, porque realmente, às vezes, eu percebo que às vezes a pessoa não consegue entender a dimensão de um pensamento. E aí ela sai julgando e falando com base no que ela acha, que ela nem entendeu o que ela leu. Por quê? Porque o cérebro, ele é preguiçoso, ele já responde antes de você terminar de ler, ele já te dá uma sugestão do que pode ser e a pessoa já sai falando, né? Eu digo isso para os alunos de faculdade de Direito. Se você não aprender a entender o que o texto diz, você nunca vai passar no exame da ordem. Você tem que entender, certo? E não deixar seu cérebro te dar uma resposta antes de você entender. E todo mundo que segue essa técnica passa no exame da ordem. Eu acho impressionante, certo? Por quê? Porque a pessoa passa a pensar.
e as pessoas, no geral, não pensam. Então, quer dizer, é um outro agravante para essa questão das pessoas falarem mal da constelação, na minha opinião, é claro. Só isso. Cláudia. Bom, eu queria falar assim que toda essa questão de vítima e perpetrador, próprio Bert, né, foi muito atacado quando ele escreveu sobre o Holocausto, quando ele escreveu sobre isso, pela dificuldade das pessoas em compreender o que ele está falando. Porque é muito difícil você falar, coloque um perpetrador, um assassino no seu coração. Principalmente quando, que é, né, o que o Bert sugere, né, quando alguém da tua família foi a vítima, né, assim, algum antepassado seu foi a vítima. E, e isso é um processo, né? Porque não é só ler e entender com a cabeça, né? Você precisa vivenciar isso. Enquanto você não vivencia isso, você não vai compreender isso aqui no racional. Então, por isso que você tem que vivenciar a constelação. Não adianta só você estudar a constelação, você tem que vivenciar e você tem que crescer junto com a constelação familiar, para você aprender a entender. Assim, eu sou judia, né? Então, vocês imaginam o meu choque a primeira vez que eu li sobre isso. Assim, eu falei, como assim? Como assim? Eu vou colocar o nazista no meu coração? Como assim? Tipo, é um absurdo, né? Entre aspas. Mas depois de viver o processo, você aprende a reconhecer o nazista como um ser humano, a reconhecer que ele estava sendo guiado, que ele estava sendo conduzido por uma força maior, a ver o sofrimento dele, né? E ver que mesmo ele sendo conduzido por uma força maior, ele carrega essa culpa pelos atos que ele cometeu. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar. Respondendo aqui à provocação da Regina, eu acho que a gente nunca é livre, a gente é movido por forças espirituais gigantescas. E eu acredito muito naquela fala de que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Mesmo as grandes tragédias, as grandes experiências difíceis que a gente vivencia no coletivo ou mesmo no particular, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E que a gente não consegue compreender, talvez, naquele momento. Às vezes a gente precisa um tempo, precisa dar tempo para que as coisas amadureçam, né, para a gente poder sentir qual era o propósito, de repente, do movimento do nazismo. Se a gente observar para essa dor tão grande que o povo judeu vivenciou, a gente vai perceber que não foi à toa. A gente cresceu muito a partir desse sofrimento, a gente cresceu muito até a partir do sofrimento do próprio povo alemão. Então, acho que nada é por acaso. E a gente não é livre para escolher. A gente, na verdade, acaba sendo escolhido. Assim, fazendo parte dessa fala, e Cláudia, compartilhando com você também isso, né? O sofrimento do povo judeu, o sofrimento do povo negro, o sofrimento que foi imposto
Então, para a gente também trabalhar isso, né? Tipo assim, tem alguns dias atrás no grupo a gente falou um pouco do racismo, né? Então, para mim, como afrodescendente, eu aceitar que eu tenho uma parte branca, o branco que eu tenho em mim, teoricamente, ele pode ter estrupado uma ancestral minha. Então, eu tive que trabalhar isso para aceitar esse branco em mim, o que é muito difícil, o que eu vejo na linguagem dos afrodescendentes, aceitar esse lado que a gente tem na gente. Isso, então, assim, em toda a nossa história, né, em todos os povos, se você olhar, teve esses massacres, teve essa coisa, e a gente tem que aceitar que tinha algo maior conduzindo tudo isso, porque senão fica impossível. Então, assim, é uma coisa de vivência, né? Te levar a essa aceitação e dar lugar no seu coração para tudo isso. Né? Então, hoje, às vezes, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, no fundo, eu sou um pouco alemã. Eles ficam olhando assim e não entendem, né? Mas, assim, algo em mim me levou, tipo assim, tudo que eu faço tem um pouquinho do pé da Alemanha, né? Eu fiz farmácia, mas eu fui trabalhar com homeopatia, que nasceu na Alemanha. Depois eu fui estudar antroposofia, que também nasceu na Alemanha. E acabei na constelação familiar, que também vem da Alemanha. Então, eu brinco assim, acho que na minha alma eu sou um pouquinho alemã. Mas foi um processo trabalhar essas coisas. É um processo, né? E como em algum lugar está escrito, uma frase do Bert que diz assim, é assentir e soltar. Só que isso não é fácil. Eu não sei onde está escrito, mas está, em algum lugar. Ele diz assim, é assentir e soltar. Porque você não pode mudar mais o que aconteceu lá atrás. Rê, você vai falar ainda ou não? Você está com a mão levantada, então eu vou falar. Eu? Ai, Não, não, é que não, está com a mão desculpa, levantada aí, só para confirmar. desculpa. Vou tirar Não, fica aqui. tranquila. Obrigada. Nossa, ó, a Cláudia, até conversei com ela outro dia que a entrada dela no grupo aqui mexeu comigo, porque eu não sabia, mas não muito recente, eu descobri que eu também sou judia. Então, eu tenho judeu, eu tenho índio, eu tenho negro, né? E não é fácil mesmo essa integração. Eu fui eu fui ver aquela exposição lá que vocês comentaram, que a Cleusa indicou, ensaios para o Museu das Origens, que está no Itaú Cultural, e olha, mexe muito. Então, assim, quem for de São Paulo e conseguir ir lá assistir para ver, né, é muito interessante, porque mostra muito, traz muito essa história, as histórias nossas, e uma parte que me chocou em algum momento lá, que mostrou a época que tinha canibal no Brasil. Então, provavelmente era na época dos nativos. E aí tinha umas fotos, assim, umas imagens, os desenhos rupestres lá. Eu fiquei bem chocada. Então, assim, você vê como a gente fala de conflito, mas isso está em nós também, né? Seja nesse conflito interno de integrar branco com negro, coisas que a gente tem na nossa história familiar. Então, é bem interessante. E aí, é o que o Bert também já trouxe essa frase, que eu não sei, não sei falar ela direito, mas assim, se a gente não sabe nas nossas origens, entendeu? A gente não tem raízes, a gente vai entrar em conflito, provavelmente, né? Então, conforme a gente vai conhecendo a nossa história e a gente vai dizendo sim para quem a gente é, eu acredito que devagar a gente vai diminuindo esses conflitos. E eu coloquei aqui também no chat que eu já tinha comentado de uma série que tem no Netflix, que é Coração Marcado. Gente, não é uma série, para mim não foi fácil assistir essa série, mas ela retrata bem, de uma forma bem interessante, essa questão da vítima e do perpetrador. Eu não vou falar mais nada para não dar spoiler, porque senão é meio pesada. Eu achei pesado, mas assim, eu sempre tenho assistido as coisas agora com esse olhar, sabe? De tudo que a constelação está ensinando. Então, sempre com essa visão sistêmica por trás. Então, quem aproveitar as férias,
tiver coragem de ver, eu acho que vale a pena. Acho que ajuda a gente esse olhar, sabe, da vítima e do perpetrador. E era isso. Depois você coloca lá no grupo, quando eu colocar as fotos que a gente pode tirar agora, se vocês quiserem, aí coloca lá esse link da série, por favor. Vamos tirar uma foto? Tá bom. E depois eu compartilhei no meu Facebook, lá eu coloquei as fotos, a filmagem lá, Cleus. Eu filmei o negócio lá da exposição, que eu achei tão lindo, então eu compartilhei lá. Se alguém quiser procurar, lá é Helena Júlia, tá? E aí eu compartilhei vídeo. Você quer colocar no grupo? Pode ser. Direito Aí depois seu? você habilita Pode lá, tá bom. colocar. Conversamos sobre isso na reunião, está aqui meu compartilhamento. Né? Aí todo mundo tem acesso lá no grupo. Eu coloquei Tá? umas fotos lá e uns vídeos. Então, Tá eu bom. gravei aquele vídeo que tem aquele índio falando em ajuda à invisibilidade dos povos indígenas. Aquele eu gravei. E daí transcrevi também as legendas, porque o som ficou baixo. Eu achei assim, Então, coloca lá no grupo. é uma coisa que a gente não para pensar. E naquele vídeo ele fala com uma tranquilidade, assim, o tom de voz, né? Aquela coisa. Que o índio que a gente conhece é esse índio que usa cocar, que dança, que canta. Mas aquele índio de verdade, o Brasil não conhece, o povo não conhece. Aquilo, assim, me marcou de uma forma, né? Daí eu fui lá, perguntei para o Vigia se eu podia gravar, voltei e gravei esse vídeo. Né? O som ficou baixo, mas assim dá para ver a mensagem. Né? Então, assim, são coisas que estão ligadas às nossas origens que a gente não tem noção. Né? E uma vez eu conduzi uma constelação onde entrava essa coisa de conflito, né, de povos, e então aparecia um povo sofrendo porque ele tinha sido massacrado. Mas, de repente, ele se deu conta que, para ele se estabelecer ali, ele massacrou alguém que estava ali antes dele. E, na hora que ele teve esse insight, nossa, mas eu fiz isso com quem estava aqui antes. Mudou completamente o comportamento e a energia. Assim, na hora que ele diz assim, eu recebi algo que eu já tinha feito antes. Foi, assim, também uma coisa muito impactante. Então, é isso, gente. Nós vamos ficar aqui. Vamos tirar uma foto agora. Vamos lá? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Não só finalizar, diante de todo esse raciocínio, que o que a Regina trouxe, né? O que eu penso é que tudo transcorre por um processo evolutivo, espiritual, social e intelectual. Então, é olhar, ter este olhar, né? E eu falo isso porque, por vezes, até pelo meu trabalho, eu pego alguma sentença que eu até sinto assim no coração de falar, poxa, eu estava esperando algo, né, melhor para aquele cliente. E eu vejo que hoje com os outros olhos, né, a visão sistêmica é caminho sem volta. Então, hoje eu olho aquilo e falo, não, isso vai cooperar. Isso vai cooperar para que esse cliente cresça no negócio dele, aprenda com esta decisão enfim, é só um exemplo que eu trago aqui, mas a questão de quando a gente se sente de fato, né? Eu vejo que o Bert aqui no livro, duas coisas que me chamam a atenção. A questão do julgamento, como nós falamos aqui, né? A partir do momento que a gente traz o julgamento, isso a todo momento, eu ainda trabalho na área de família, então imagina. E principalmente o que me chamou a atenção foi o não influenciar, o terapeuta não influenciar, né, em reparar o representado.
Então, também, isso também faz parte, acho que, dessa questão também do julgamento, que por vezes está ali no movimento, né? E aquele representante criou um julgamento já interno ali, participando daquele campo, e se deixa influenciar, né? Então, me chamou muita atenção quando ele falou, e eu pude confiar nele. Então, veja a presença, né? Nós temos, de fato, que estarmos, assim, 100% presente diante de qualquer atividade, de desafios. E quando sentir que isso oscila, dá um passo para trás, respirar, né? E pensar, né, na prática, eu estou me emaranhando, eu estou julgando, para que a gente não influencie na decisão do outro. E isso também eu presencio bastante na minha área, né? Vendo ali a juízes, advogados, colegas, clientes, nesta postura, né, de julgamento. É isso. Então vamos terminando hoje nosso encontro. Foi muito bom. Agradeço a todos, agradeço, Giovana, pela leitura. E, gente, 20 de fevereiro, não esqueçam, hein? Esperamos todos. E boas festas, bom final de ano para todos aí, viu? Bom final de ano para todo Boas mundo. Boas Beijo. festas. Bom Até o final ano de que ano vem. para todos. Boas festas, gente. Grande Tchau, beijo. gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada a Obrigada, todos. Helena. Muita paz para todos. Boa Até breve. noite, boas férias. É, Ano novo. Até mais. tchau, Até. tchau, gente. Até a próxima. Gratidão. Até o próximo ano. Amém. Sim.